Existe um filme que talvez você nunca tenha ouvido falar. É um filme que não ganhou Oscar, não entrou na lista dos melhores do ano, não teve uma campanha de marketing que se preze, e mesmo assim é talvez um dos filmes mais lindos e mais importantes que já foram feitos. Fala, galera do bem, e é isso! Hoje eu quero te apresentar The Fall, um filme que é uma explosão visual, é uma fábula sombria, é um conto sobre dor, sobre imaginação e redenção. É um filme que foi rodado em mais de 20 países sem um pingo de CGI e ainda assim continua sendo um segredo bem guardado do cinema moderno. Se você ama cinema, mas aquele cinema assim de verdade, o cinemão, fica comigo aí até o final do vídeo porque esse filme com certeza pode mudar o teu olhar. A mente por trás de tudo isso é o diretor Tarsem Singh. Talvez você conheça esse cara por trabalhos visuais icônicos no mundo da música, como o videoclipe do Losing My Religion, do R.E.M., né? E no cinema ele já tinha chamado a atenção com o thriller psicológico A Cela, né, de 2000, se não me engano, e mais tarde ele viria a dirigir filmes como Imortais, né, de 2011, e a releitura super colorida de Branca de Neve em Espelho, Espelho Meu, em 2012. Mas o The Fall não tem nada de comercial, é um projeto pessoal, ele é quase íntimo. O Tarsem levou 4 anos para filmar esse trabalho de forma totalmente independente, viajando por incríveis 26 países com uma equipe super reduzida, e a maior parte do orçamento, né, de 30 milhões de doletas, veio do próprio bolso do cara, né, com os lucros de comerciais que ele rodou, outros trabalhos que ele fazia e tal. O cara foi fazendo uma auto-vaquinha ali para poder financiar esse trabalho. Só que isso garantiu uma liberdade assim, total dentro da criatividade. E aqui vem o detalhe mais impressionante, que já virou lenda. O filme usou zero computação gráfica. É isso mesmo que você está ouvindo. Aquela beleza toda que a gente vê na tela não é truque de câmera, não é truque físico, não é ótico, não é absolutamente nada. São paisagens reais, são arquiteturas de verdade que são capturadas de um jeito tão mágico que parece coisa de outro planeta. Ele foi para o deserto da Namíbia, ele foi para as ruínas de um falso Taj Mahal, lá em Hampi, na Índia. Ele foi para o labirinto astronômico do Jantar Mantar, né, e para os jardins de Alhambra também, na Espanha. Cada cenário ali é uma pintura em movimento, é um testamento do que é criatividade, sabe? E principalmente do que a criatividade humana pode fazer quando se recusa a seguir regras. É um filme feito completamente com paixão, com suor e com uma visão que ninguém mais ousaria ter, sabe? Pelo menos não até agora, né? O cara foi pioneiro e foi o único aí. Essa história ela começa num hospital de Los Angeles, na década de 1920, e ali a gente vai encontrar o Roy, né, que é um dublê de cinema vivido pelo Lee Pace, que na verdade está na cama depois de um acidente que deixou o cara paraplégico. E daí, destruído e completamente sem rumo, ele conhece a Alexandria, que é uma menininha imigrante, né, da Romênia, que está ali no hospital com o braço quebrado e tal. E o Roy, então, ele começa a contar para ela uma história, que é um épico de fantasia sobre heróis, vilões, sobre vingança e tal. E a genialidade da narrativa está exatamente na forma como ela é contada. O universo da fantasia do Roy, ele é contaminado ali completamente pela perspectiva completamente inocente da menina. E os personagens épicos eles são inspirados nas pessoas que eles veem ali no hospital, naquela convivência deles ali, sabe, como os médicos, os enfermeiros e até a própria garotinha. A história ela vai se transformando conforme a realidade deles vai se desenrolando. E o que era num primeiro momento só uma fábula, ela acaba se transformando num reflexo das dores do Roy, sabe, das esperanças da Alexandria, enfim, né, resumindo, a fronteira entre o real e o imaginário ela se desfaz ali completamente à medida que a história vai avançando. Tá, Lud, mas beleza, o que torna The Fall completamente especial? Galera, o que torna esse filme assim tão emocionalmente poderoso é exatamente a atuação. O que poucos sabem é que muito da dor do Roy, em parte, era dolorosamente real. Pouco antes das filmagens começarem, o Lee Pace sofreu um acidente super grave e ele passou um tempo paralisado ali de verdade, se recuperando, né, se tratando e tal. Essa dor, né, essa vulnerabilidade acabaram sendo canalizadas diretamente para o personagem dele, o que dá, obviamente, né, uma camada de autenticidade inacreditável para o Roy. A gente tem que tirar o chapéu para esse cara. Mais do que ator, ele foi um ser humano ali na frente das câmeras. Isso é inegavelmente fascinante.
E o que que a gente pode falar sobre a guria, né? A Katinka Untaro. Segura essa, olha o que que eu vou te contar agora. Ela não era uma atriz profissional. O Tarsem descobriu essa princesinha aí numa escola de dança romena e a barreira do idioma e até a inexperiência dela foram exatamente a chave para toda essa magia. Muitas das falas da Katinka, elas são improvisadas e as cenas entre ela e o Pace, elas foram filmadas com um certo mistério. Por exemplo, ela não sabia que ele estava interpretando, que ele estava fingindo que estava doente. Sabe? Por isso as reações dela são tão genuínas. Aquela emoção que a gente vê na tela não é atuação, é verdade. E é essa verdade que faz The Fall emocionar tanto, porque tem alma nesse filme, tem suor, tem respiração nesse filme. The Fall é um filme que fala sobre perda, sobre sentimentos pesados e o desejo de colocar um ponto final em tudo. E o Roy não está só contando uma história, ele usa a fantasia como uma forma de manipulação para dar um fim ao próprio sofrimento. Fiquem ligados nesse detalhe. E a menina, ela com toda aquela pureza, no caso, ela é a força que impede o cara de tomar uma atitude mais drástica. É o contraste entre o mundo real, sombrio e silencioso, e o imaginário, que é colorido, que é grandioso, que... sabe, tudo isso, essa miscelânea de sentimentos e de emoções é que torna a experiência tão poderosa. Aí, assim, eu tenho certeza que você vai perguntar, mas se o filme é tão bom, né, por que ele foi ignorado? A resposta é simples e é triste. Independência demais. Ele não teve um estúdio de Hollywood por trás, ele não teve mídia, ele não teve... E tudo isso acabou resultando num lançamento bem limitado. O filme arrecadou, para vocês terem uma ideia, menos de 4 milhões de doletas através do mundo inteiro. As bilheterias mundiais não alcançaram 4 milhões. E isso prova que o sucesso de um filme nem sempre é medido pelo dinheiro. A crítica na época ela acabou se dividindo, alguns detestando, outros achando o filme pretensioso, talvez porque ninguém tivesse preparado para alguma coisa realmente tão ambiciosa e tão sensorial. E por isso que ele ficou esquecido por um bom tempo. Só que, felizmente, aí nos últimos anos, o The Fall tem sido, digamos, redescoberto. Cineastas do mundo inteiro estão começando a citar esse filme como uma referência. E o público também está começando aos poucos a entender a preciosidade que é esse filme. Ele, na verdade, é um testamento ao poder da imaginação, da narrativa. O legado dele pode ser conferido, pode ser visto em filmes e séries que usam a beleza visual para contar histórias profundas, mas também nas carreiras, sabe, dos talentos que fizeram parte dele. E são muitos, a gente, apesar, né, de tudo isso, a gente pode enumerar uma série deles. O Lee Pace se tornou um ator de destaque em séries como a saga Crepúsculo, em filmes como Hobbit, como Guardiões da Galáxia, enfim. O cara está com uma carreira consolidada, aí, digamos assim. O roteirista, o Dan Gilroy, ele alcançou o estrelato, digamos assim, quando ele dirigiu O Abutre. E o diretor de fotografia, o Colin Watkinson, ganhou um Emmy pelo trabalho em The Handmaid's Tale. The Fall não é um filme para entender, ele é um filme para a gente sentir. É uma carta de amor ao cinema, é sobre o poder das histórias, sobre como a imaginação pode salvar vidas, sobre como, de certa forma, um coração partido pode encontrar consolo no olhar puro de uma criança. Se você ama cinema, você precisa assistir The Fall. Não só assistir, você precisa mergulhar, você precisa se entregar. Talvez você não entenda totalmente o que está rolando ali, mas está tudo bem, sabe? Uma coisa é certa, com certeza você vai lembrar desse filme por um bom tempo e quem sabe, como o Roy, você também encontre uma nova razão para continuar. E a gente se vê no próximo set. Corta!